Pessoal, então vamos prosseguir aqui de onde nós paramos no tópico passado, no vídeo passado. Nós tratamos no vídeo passado sobre a grande área do direito penal, compreendida enquanto ciência, né? Falamos aí sobre a criminologia, a política criminal, né, que é adotada pelo Estado, a figura do direito penal do fato, que busca reprimir a figura do crime, né, o fato típico. E vimos também sobre o direito penal aí do autor, que visa a punição do autor do fato, né? E aí vemos o conceito formal, que é o nosso próprio Código Penal, por exemplo, conceito material, que é a figura delituosa, o próprio crime que acontece, o conceito social, que é a análise do crime na sociedade e a promoção da ruptura dessa sociedade que acontece nesse crime e a necessidade de pacificação dessa sociedade. Enquanto as escolas do direito penal, eu trouxe para vocês aqui 5 escolas principais que, através de seus autores, elas promoveram um grande avanço do direito penal ao longo da história. E a primeira delas é a escola clássica. E a escola clássica ela foi dividida em 2 períodos: o período filosófico ou teórico e o período jurídico ou prático. Mas, afinal, vamos ver algumas características dessa escola clássica. Primeiro, ela surgiu aí entre o século XVIII e meados do século XIX. Ela buscava ter uma forma de reação ao totalitarismo e ao absolutismo, né? Para quem não lembra do absolutismo, é só lembrar aí da figura do rei Luís XIV, né? Que era um absolutista, em que dizia que o Estado sou eu, né? Então buscava, de certa forma, reprimir esse poder que o Estado tinha, esse poder absoluto do Estado. E teve uma influência do iluminismo e buscava visar as garantias, direitos e garantias do cidadão, né, das pessoas humanas. A pena aqui, e aí um dado importante, tinha caráter retributivo. Ou seja, para a escola clássica, a pena é o mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo por motivo de uma falta considerada crime, cometida voluntária e consciente. Ou seja, a finalidade da pena é o restabelecimento da ordem externa da sociedade. E isso parte de uma concepção de justnaturalismo, né? Ou seja, um direito natural, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à posse, entre outros direitos aí concebidos como um direito natural. E a observação, ou seja, o método de estudo, era uma observação que partia do geral para o caso específico. Ou seja, a figura daquele crime que acontecia na sociedade para a sua aplicação no caso específico do crime acontecendo. E aí, nós temos aqui, na escola clássica, eles traziam a concepção do livre-arbítrio, ou seja, autodeterminação. O indivíduo era livre para escolher cometer o crime ou não, mas se ele cometesse o crime, ele deveria ser punido por esse crime. Daí o caráter retributivo da escola clássica. E aí, nos 2 desmembramentos que eu comentei, a priori, no movimento filosófico ou teórico, os 2 grandes percussores é o Beccaria, né? E o Beccaria, eu trouxe aqui uma indicação de leitura para vocês, que é o livro dos Delitos e das Penas. É uma leitura complementar interessante, importante. E aí o Beccaria ele compreende o crime, o direito penal, dizendo o seguinte: o Estado deve punir os delinquentes, mas tem que se submeter às limitações da lei. Ou seja, para Beccaria, o pacto social ele define que o indivíduo se comprometa a viver conforme as leis estipuladas pela sociedade e deverá ser punido pelo Estado quando transgredi-las, para que a ordem social seja restabelecida. Ou seja, o Beccaria entendia que o direito penal ele é necessário para manter essa pacificação da sociedade, mas o direito penal ele também é necessário para coibir os exageros que o Estado poderia cometer ao punir o indivíduo que cometeu a prática delituosa. Porque se não houvesse um direito penal, o Estado teria um poder que não teria limites. Então, o direito penal ele serve aqui também como uma limitação do poder punitivo do Estado.
Ou seja, o indivíduo ele tem o livre-arbítrio para escolher cometer o crime ou não. Se ele comete o crime, ele vai ser punido de acordo com aquilo que estava previsto para combater aquele crime que a sociedade repudia. Temos também um conceito do Ragmanosy, né? E aí peço perdão pelo vocabulário, porque são nomes estrangeiros, talvez eu possa falar errado algum deles. E aí o Ragmanosy, ele diz o seguinte: ele foi um dos maiores pensadores italianos e ele considerava a pena como uma arma de defesa social, ou seja, uma arma necessária para a manutenção da paz na sociedade. Né? De certa forma, ele pensava parecido com o Beccaria. Por isso, os dois, eles partem de conceitos filosóficos e teóricos, né? Ou seja, do estudo para a resolução da problemática. E aí a gente tem a escola jurídico-prática, que conforme o próprio nome ele sugestiona, partia mais com o ideal prático jurídico. E aí o precursor dessa área jurídico-prática é o Carrara, muito conhecido, muito falado na área do direito penal antigo. Que nós temos que ele entendia, né? Ou seja, ele estudou o crime em si, sem se preocupar com a figura delituosa. E aí ele compreendia o seguinte: a pena ela é uma resposta visando a conservação da humanidade e a proteção de seus direitos, com a observância das normas da justiça. A pena para ele não poderia ser arbitrária, desproporcional, ela deve ser do tamanho exato do dano sofrido e também deve ser retributiva. Porém, a figura do delinquente não é importante. Veja bem, Beccaria aqui, ele procurava compreender a figura do delinquente e como essa figura surgia, né, o pacto social ali existente. Já o Carrara, ele se preocupava mais com a parte prática de aplicação desse direito penal, né? E aí ele se preocupava também em não haver penas arbitrárias, desproporcionais, mas a figura do delinquente para o Carrara não era o mais importante a ser estudado. E aí, partindo da escola clássica, nós temos a escola positivista, em que houveram 3 precursores, e antes de nós entendermos o que pensavam esses precursores, é importante a gente entender algumas características da escola positivista. Primeiro, ela surgiu nos meados do século XIX e ela lutava contra o aumento da criminalidade. Veja bem, se a escola clássica ela nasceu em meados do século XVIII e foi até meados do século XIX, e se a escola positivista surgiu nos meados do século XIX, ou seja, quando a escola clássica estava aí se encerrando, e se a escola positivista buscava lutar contra o aumento da criminalidade, nós já subentendemos que a escola clássica, de certa forma, ela fracassou no combate ao crime, porque houve um aumento da criminalidade. E a escola positivista, ela teve influência dos estudos da biologia e da sociologia. A escola positivista, ela foi dividida em 3 fases bem distintas. Teve a fase antropológica, ou seja, o estudo do corpo humano, da compreensão da ação humana, né, em que o precursor foi o Lombroso. A fase sociológica, né, em que o precursor foi Henrique Ferri, que estudou a sociedade, a figura do delinquente nessa sociedade. E a fase jurídica, né, que foi a fase mais técnica do direito mais aplicável, que foi aí do Rafael Gaffarolo. E eles buscavam, né, eles tinham algo em comum, que eles buscavam utilizar-se do método experimental. E surgiu aí a figura do criminoso nato. A figura do criminoso nato, ela surgiu conforme a concepção do Lombroso, do Cesare Lombroso. Segundo ele, que era um médico, na concepção dele existia a ideia de um criminoso nato, que seria aquele que já nascia com a predisposição orgânica. Era um ser atávico, uma regressão do homem primitivo. Ou seja, para o Cesare Lombroso, o cidadão, o sujeito, ele já nascia com o gene de praticar o mal. E aí eu trouxe aqui uma indicação de leitura que é O Homem Delinquente, né, que é uma obra do Lombroso aí, para quem tiver curiosidade de compreender
esse fenômeno. O Lambrose, ele era um médico, ele estudava o corpo humano, o cérebro humano, né? Fazia aí diversos experimentos, alguns, segundo alguns autores, eram experimentos até macabros, né? Media aí a face do corpo humano, media o cérebro do corpo humano e tentava traçar características físicas do indivíduo delituoso, do indivíduo criminoso. Já no conceito do Henrique Ferri, ele entendia que o criminoso estaria direcionado às práticas criminosas também em razão do meio em que vive. Ferri foi aderindo à doutrina que entendia que havia possibilidade de readaptação dos delinquentes, contrariando assim a doutrina do Lambrose. Por quê? O Lambrose entendia que existia a figura do criminoso nato, ou seja, o cidadão ele nascia criminoso já nascia com aquela predisposição ao crime. Já para o Henrique Ferri, não. Ele entendia que é a sociedade quem constrói essa figura do indivíduo criminoso. Ou seja, o criminoso ele nasce em consequência daquilo que a sociedade apresenta. Ou seja, essa sociedade ela falhou na construção das concepções básicas de formação desse indivíduo, esse indivíduo terá uma predisposição a cometer o crime. E aí eu trago aqui uma informação importante, indicação de leitura também, que é uma obra chamada Sociologia Criminal, que trata sobre esse assunto abordado pelo Henrique Ferri. E aí eu trago que na fase sociológica não há que se falar em livre-arbítrio, há uma profunda influência da sociedade na formação do indivíduo. Ou seja, há uma responsabilidade social. E aí nós vamos ver posteriormente, quando nós formos estudar outros autores, que há também outros autores, como Zaffaroni, que compreende esse mesmo fenômeno, que a sociedade tem certa parcela de culpa na existência da figura do tipo criminoso. E aí, por fim, na fase positivista, nós temos o Gaffarolo, que fundamentou que o direito de punir sobre a teoria da defesa social deixava em segundo plano os objetivos reabilitadores. Ou seja, para o Gaffarolo, não era importante procurar se readaptar esse indivíduo delinquente, né? Diferente do Henrique Ferri, que acreditava que a sociedade ela tinha necessidade de readaptar essa figura delinquente, já que essa figura delinquente ela nasceu da própria formação da sociedade. Para o Gaffarolo, apesar de ele estudar e defender essa tese de pacificação social, o fenômeno social da existência do criminoso, ele compreendia que não era importante trazer na pena o objetivo reabilitador. Ou seja, ele concedeu aspectos jurídicos a esse movimento. E aí, nós temos a terceira escola, que é a escola técnico-jurídica, onde o precursor foi o Arthur Rocco, e ele trouxe 4 características principais desse movimento da escola técnico-jurídica. Primeiro, a função preventiva e geral, especial, né? Ou seja, a prevenção do crime na sociedade e também a prevenção da figura delituosa para o próprio indivíduo, aplicável aos imputáveis. Por outro lado, a medida de segurança preventiva, aplicável aos inimputáveis. Ou seja, haveria aí uma pena para os imputáveis e haveria uma medida de segurança aplicável aos inimputáveis. E hoje, se nós formos analisar o nosso ordenamento jurídico, nós vamos verificar que existe também esse fenômeno ocorrendo aí. Segundo, entende que a responsabilidade é moral, ou seja, a vontade é livre, o indivíduo escolhe cometer o crime ou não. E ele utiliza-se do método técnico-jurídico, ou seja, um direito mais puro. Ele refuta, né, aqui no tópico 4, refuta o emprego da filosofia no campo penal. Ele acredita que o direito penal sozinho ele é capaz de combater e resolver o problema da criminalidade existente na sociedade. E eu trago aqui informações importantes sobre a escola técnico-jurídica, que ela se iniciou no ano de 1905. O maior objetivo é desenvolver a ideia de que a ciência penal é autônoma, com objetivos e métodos próprios, ou seja, que ela é única, não se misturando com outras ciências.
e ela é uma reação contrapositivista objetiva e objetiva a restauração do critério propriamente jurídico do direito penal como ciência. Ou seja, aqui para Arturo Rocco, o direito penal ele é uma ciência autônoma e que não precisa das outras ciências para que ele possa combater a figura do criminoso e a figura do crime existente na sociedade. O direito penal sozinho ele consegue resolver o problema, contrário ao que a gente acabou de ver na escola positivista aqui e também até na escola causalista também, que trazia outras ciências de modo a promover um suporte ao combate ao crime na sociedade. Temos também a escola moderna alemã, do Franz von Linz, e ele traz algumas características principais. Entre elas, nós temos a distinção entre os imputáveis e inimputáveis. O fundamento dessa distinção, contudo, não é o livre-arbítrio, mas a normalidade de determinação do indivíduo. Também traz que o crime ele é concebido como um fenômeno humano social e fato jurídico. A função da pena é finalística, ou seja, nós verificamos aqui anteriormente nas outras escolas anteriores que elas buscavam trazer a figura da pena aqui como um caráter retributivo, ou seja, o cidadão cometeu um crime e ele precisa pagar por esse crime, ou seja, há uma retribuição pelo crime. Já no caráter finalístico da pena, é o seguinte, está pensando lá no futuro. Eu não estou punindo esse indivíduo só porque ele cometeu o crime. Eu estou punindo esse indivíduo para que ele não cometa mais o crime no futuro. Ou seja, tem um caráter preventivo. E, por fim, nós temos a eliminação ou substituição das penas privativas de liberdade ou de curta duração. Isso aí da escola alemã, segundo Franz von Linz. E aí, por fim, nós temos a escola sociológica francesa, que ela não tem um conceito muito bem definido, ao contrário da escola clássica e positivista, a terza escola italiana, como ela era conhecida, não possui um posicionamento bem definido, pois busca conciliar a proposição das duas predecessoras e ela pretendia superar os extremismos das anteriores, sendo considerada uma escola eclética. Ou seja, ela buscou pegar o que tinha de melhor na conceituação dos estudiosos dessa escola, das outras escolas predecessoras, e eliminar aquilo que eles acreditavam ter em excesso. Então, basicamente, pessoal, sobre as escolas do direito penal, essas são as 5 principais. Na escola clássica, conforme eu disse, dividida em 2 períodos, período teórico, período jurídico-prático, onde o precursor aqui foi o Beccaria e o Ragnaros na filosófico-teórico e na jurídico-prático, Carrara. Tivemos aqui a escola positivista com a figura do médico Lombroso, né, que trouxe aí uma ciência antropológica, uma sociologia antropológica, né? Ele criou a figura do criminoso nato, a figura do Henrique Ferri, que acreditava que a sociedade tinha uma parcela de culpa na existência da figura do criminoso e que, por isso, a sociedade tinha também o dever de possibilitar a reabilitação desse indivíduo. O Rafael Garfarolo, que entendia que não havia necessidade de reabilitação desse indivíduo, mas era importante compreender o fenômeno sociológico da existência do criminoso e a defesa social para haver a pacificação. A escola técnico-jurídica com Arturo Rocco, né, que trouxe aqui as 4 características principais, entre elas, a principal que eu posso citar aqui é a busca de um direito puro, né, ou seja, um direito apartado das outras ciências que até então eram utilizadas na escola positivista e escola causalista, e a escola moderna alemã, do Franz von Linz, que ele vem trazer aqui a função finalística da pena, né, que busca ter um caráter preventivo e não só retributivo, conforme era buscado aí pelas escolas predecessoras. E, por fim, a escola sociológica francesa, que é uma junção de todas as outras 4 escolas anteriores, buscando eliminar os excessos e buscando selecionar aquilo que aqueles autores estudiosos da escola sociológica francesa acreditavam ser necessário para o combate da figura delituosa, do criminoso na sociedade. Então, basicamente, das escolas do direito penal é isso. Vou encerrar esse bloco por aqui
e nós retornamos o próximo bloco com a conceituação doutrinária do direito penal.